Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Carol e do Reggie Sumner. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. A Carol e o Reggie, eles se conheceram na escola e eles eram namorados. Porém, após se formarem na escola, eles terminaram o relacionamento. E ambos foram casados com outras pessoas. E o segundo marido da Carol, ele era bastante violento. E em uma ocasião, ele chegou a atirar na Carol 6 vezes. Mesmo assim, ela sobreviveu. E durante esse período, enquanto ela estava em recuperação, a filha dela, a Rhonda, que na época tinha 10 anos de idade, ficou cuidando da mãe. 40 anos se passaram, e então a Carol e o Reggie, eles acabam se reencontrando quase que acidentalmente. No ano 2000, a Carol ela estava trabalhando em uma companhia de TV a cabo. Então, um cliente liga, faz uma ligação e ela atende, e esse cliente era o Reggie. Então, assim, os dois, eles se reencontram e eles acabam namorando novamente, e dessa vez eles se casam. Então, em 2001, após se casarem, eles acabam se mudando para Jacksonville, na Flórida. Mas antes de se mudar, eles venderam ali, se desfizeram de alguns itens que eles tinham, de alguns pertences, entre eles um dos carros do casal. E esse carro eles venderam para uma vizinha chamada Tiffany, e eles conheciam a Tiffany já há algum tempo. O pai da Tiffany, ele havia adoecido, e então o casal eles teriam ajudado ali a cuidar da Tiffany nessa época. Então eles viam a Tiffany quase como uma neta. Então depois que eles se mudaram, a Tiffany ia todos os meses até essa casa nova do casal que ficava em Jacksonville. Ela ia fazer a viagem até lá para visitar eles e também para fazer o pagamento ali das parcelas da compra do carro. Já em 2005, a Rhonda, a filha da Carol, ela tentou falar ali com a mãe, sem sucesso, e elas conversavam com muita frequência, elas não passavam mais de uma semana sem se falar, então ela achou aquilo muito estranho. E ela acaba resolvendo ir até Jacksonville para verificar se o casal estava bem. Na época, os dois estavam com 61 anos de idade e eles tinham alguns problemas de saúde. A Carol ela havia contraído hepatite C por conta de uma transfusão de sangue que ela teve que fazer na época que ela foi atingida ali pelos tiros. E isso teria resultado mais tarde em um câncer no fígado. Então ela tinha que fazer sessões de quimioterapia. E ela também sofria de diabetes e osteoporose. O Red ele também sofria de diabetes e osteoporose. E ele havia quebrado uma perna recentemente, e então por conta disso ele estava utilizando uma cadeira de rodas. Ela vai até o local e ela percebe que eles não estavam em casa. Então ela chama a polícia e faz uma denúncia de desaparecimento no dia 10 de julho de 2005. Quando a polícia chega ao local, eles verificam que o carro do casal não estava no local, mas a garagem estava aberta. Eles também percebem que a porta da entrada da casa estava destrancada. Haviam pratos e uma panela no fogão, que dava a entender que o casal ele teria feito uma refeição pouco antes de sair de casa, ou então que eles teriam saído em meio à refeição. O celular da Carol estava em casa e ele havia sido deixado carregando. O cachorro do casal, os medicamentos e a cadeira de rodas que o Reggie estava usando foram deixados todos na casa. Com tudo isso, eles ficam muito preocupados, já que não parecia que o casal teria saído ali por vontade própria. A polícia, então, verifica as movimentações bancárias do casal e eles também procuram pelo carro. 2 dias depois, o carro é encontrado em uma cidade a cerca de 80 quilômetros de distância de Jacksonville. O carro ele estava abandonado, destrancado, porém as chaves não estavam dentro do carro. 5 horas após o carro ser encontrado, a polícia recebe uma ligação. Nessa ligação, um homem, que se identifica como sendo o Reggie, diz que ele e a esposa tinham ido a uma outra cidade para o funeral da irmã da esposa. Então, uma vizinha teria ligado para eles dizendo que a porta da garagem da casa deles estava aberta e que o carro não estava mais lá. Ele também informa a polícia que eles estavam tendo dificuldade em utilizar os cartões bancários. Mas a polícia acha a ligação muito estranha, principalmente porque a voz desse homem não parecia ser a voz de um homem
mais velho, um homem ali com mais de 60 anos, e sim de um homem jovem. Eles pedem para falar com a Carol, e a pessoa que atende eles também não parece ser a Carol, também parece ser a voz de uma mulher jovem. Eles conseguem a informação junto ao banco que o cartão do casal teria sido usado diversas vezes. E então eles conseguem ali algumas imagens de câmeras de segurança dos caixas eletrônicos. Numa dessas imagens, eles conseguem ver um homem que teria feito ali um saque, teria levantado o dinheiro da conta do casal. E esse homem era um homem jovem, então claramente não era o Red. E numa das imagens também era possível ver o carro que esse homem estava utilizando. A polícia também consegue um histórico de ligações feitas por aquele número de telefone que havia feito a ligação para a polícia, ali por aquelas duas pessoas que possivelmente estavam se passando pelo Red e pela Carol. Entre essas ligações, eles encontram uma que havia sido feita para uma loja que alugava carros. Lá, eles conseguem identificar o carro que aparecia nas imagens e o proprietário passa o nome do homem que teria alugado aquele carro. Assim, eles descobrem que o homem que estava usando os cartões do casal se chamava Michael. E o Michael era namorado da Tiffany, a vizinha da antiga casa do casal. A polícia então identifica os dois como sendo as pessoas que teriam feito aquela ligação se passando pelo casal. A polícia então rastreia o GPS do carro alugado e isso leva eles até um hotel. Nesse hotel eles descobrem que haviam 2 quartos que haviam sido reservados em nome da Tiffany e que haviam 3 pessoas nesses quartos. Era o Michael, a Tiffany e um terceiro homem chamado Alan. O Alan tinha apenas 18 anos na época. Os 3 são detidos e levados para um interrogatório. E não demora muito para Tiffany admitir que ela tinha participado do roubo. Ela diz que eles teriam roubado algumas coisas na residência do casal e o carro, mas disse não saber do desaparecimento deles. Mas ela traz um novo nome para os investigadores. Era um jovem chamado Bruce Nixon. A polícia então encontra esse quarto envolvido e ele também é levado para interrogatório. E através dele a polícia descobre o que teria realmente acontecido. A Tiffany e o Michael, eles estavam namorando há apenas 3 meses. E eles foram até Jacksonville para visitar um amigo do Michael, o Alan. E então eles teriam pedido se eles podiam passar a noite ali na casa da Carol e do Red. E eles teriam aceitado. Enquanto eles estavam lá, eles teriam ouvido uma conversa da Carol e do Red. Os dois estavam falando sobre uma venda que eles tinham feito, uma venda de uma propriedade. Então, inicialmente, o Michael ele teria criado um plano para eles roubarem o casal. A ideia era entrar na casa, roubar-lhe alguns pertences, enquanto o casal não estivesse no local. Mas, por alguma razão, esse plano acabou mudando. No dia 8 de julho de 2005, o trio, junto com o Bruce ele era amigo do Alan. Eles foram até a casa do casal. A Tiffany e o Michael ficaram esperando no carro, enquanto os outros 2 foram até a casa e tocaram a campainha. Eles colocaram o casal no porta-malas do carro, o carro que pertencia ao Red e a Carol, e então levaram o casal até um local onde eles já haviam cavado uma cova anteriormente. O Michael e a Tiffany eles seguiram no carro deles. Lá no local eles colocaram o casal dentro da cova e então os atingiram utilizando uma pá. Eles enterraram os 2 ainda vivos. Eles acabaram perdendo a vida por asfixia mecânica após respirarem a terra. Os 4 então teriam retornado até a casa do Red e da Carol para pegar mais algumas coisas e depois eles seguiram até o hotel. E no hotel também foram encontrados diversos pertences do casal. Os 4 foram acusados por roubo, sequestro e por terem tirado a vida do Red e da Carol. O Bruce ele se declarou culpado e concordou em testemunhar contra os demais. E ele foi sentenciado a 45 anos de prisão. O Michael e o Alan eles foram sentenciados à pena capital. Já o julgamento da Tiffany foi o último a acontecer, e ela alegou que havia concordado apenas com o roubo e que ela não sabia que eles iriam tirar a vida do casal. E que apesar dela ter ajudado a fazer a cova onde o casal foi enterrado, ela disse que não tinha ideia para o que eles iam usar aquilo. Apesar dela não ter diretamente tirado a vida do Red e da Carol, ela era a ligação aos demais com o casal. Ela que sabia dos horários deles e do que eles tinham em casa. Sem falar que ela havia ajudado em cavar a cova e viu o casal sendo colocado no porta-malas. E o Bruce também havia testemunhado dizendo que era ela quem tinha planejado o crime. Ela foi considerada culpada e sentenciada à pena capital.
e foi uma das mulheres mais jovens no corredor a esperar a execução. Ela tinha apenas 23 anos na época do crime. O Alan, mesmo na prisão, conheceu uma jovem que costumava mandar cartas a detentos que estavam no corredor, e eles acabaram se casando e tiveram um filho, apesar de visitas conjugais não serem permitidas na prisão que o Alan estava. Em 2017, uma nova lei em vigor na Flórida indicava que apenas seriam aceitas sentenças de pena capital caso o júri fosse unânime na decisão. Como não era o caso de nenhum dos três, nem da Tiffany, nem do Michael e nem do Alan, o Alan teve sua sentença modificada para prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. A Tiffany e o Michael ainda aguardam a decisão do tribunal, mas provavelmente também terão suas sentenças alteradas. Os amigos e familiares do Red e da Carol disseram que, depois de muitos anos difíceis na vida dos dois, eles acabaram se reencontrando e encontraram a felicidade juntos. E eles também disseram que o casal era muito generoso com todos. A Rhonda, a filha da Carol, ela disse que durante muito tempo, quando o telefone tocava, ela se esquecia por um segundo que a mãe já não estava mais viva, então ela achava que poderia ser a mãe que estava ligando para ela. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Eu tive um pequeno problema e acabei perdendo essa parte final do vídeo, por isso essa parte foi só o áudio. Mas para não deixar vocês sem o vídeo de hoje, eu resolvi gravar só o áudio dessa parte final. E foi a forma que eu encontrei para resolver esse problema. E é isso, até o próximo vídeo.